Oi, gente, tudo bem? Hoje eu e os passarinhos voltamos para responder mais perguntas de vocês e hoje eles estão animados. Vocês vão ouvir passarinho o vídeo inteiro. Bom, desde que eu falei no programa e também no meu Instagram que eu sou autista, sobre um pouquinho sobre o meu diagnóstico, surgiram muitas dúvidas, sempre surgem dúvidas nos comentários e no direct e tudo mais, por conta desse tema. Então hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Inclusive, aproveitando, me segue lá no Instagram, no TikTok, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vocês mandaram várias perguntas. E aí eu selecionei algumas, porque muita coisa também era repetido, sabe? Então eu peguei algumas aqui que englobavam a maior parte das dúvidas de vocês e vou respondendo e conversando. Se você já assistiu o vídeo que eu postei no Instagram alguns meses atrás, quando eu contei que eu sou autista pela primeira vez na internet, algumas coisas aqui vão ser repetidas, tá, pra você, porque, né, é a minha história. Mas aqui eu vou entrar em mais detalhes e tirar dúvidas de vocês também. Agora os passarinhos pararam de cantar porque começou a chover. Então, assim, vocês vão ter aí uma trilha sonora no fundo desse vídeo, tá? Uma coisa mais interior, sabe? Aconchegante. Começando então com o processo do diagnóstico, né? Como começou tudo isso, de onde surgiu, com quantos anos, quais foram os profissionais, tudo isso surgiram de perguntas aqui. Então eu vou ler algumas que meio que resumem e compilam essas informações e aí eu conto toda a história para vocês. Como você começou a investigar a TEA e em quanto tempo de investigação recebeu o seu diagnóstico? Ju, sinto que tenho traços de autismo. Qual o primeiro passo para um diagnóstico? Quando você recebeu o diagnóstico, como você e sua família reagiram? Como você conseguiu o diagnóstico? Foi caro? Com quantos anos você teve o diagnóstico? Como foi o processo até ele? E essas são só algumas, porque a maioria das perguntas eram em relação a isso, a esse processo. Então, para responder tudo isso, vamos começar do começo. Eu recebi meu diagnóstico no final do ano passado, com 26 anos. Hoje eu tenho 27. Tudo começou com uma suspeita da minha mãe. Ela usa muito TikTok, assim como eu e minha irmã. E ela começou a assistir conteúdos de pessoas que são autistas, que são TDAH, entre outras neurodivergências. E aí, vocês sabem que quanto mais a gente assiste, mais aparece pra gente. E ela começou a suspeitar, tanto de mim como da minha irmã. Isso é uma coisa que também posso falar depois, que a minha irmã também recebeu o diagnóstico esses tempos. E aí ela me mandou alguns vídeos e falou: Júlia, eu assisti esses vídeos aí, né? Achei que várias coisas batem com você e com a sua vida e tal. Quando eu comecei a assistir esses vídeos, eu não via muita identificação, assim, porque a gente tem aquele conceito inicial do que é o autismo. A gente vê normalmente, né, crianças autistas e tal, a gente tem uma visão ali formada na cabeça do que é esse transtorno, de como é o espectro. E aí eu falei, não, acho que não sei, né, será? Só que aí começa o algoritmo a fazer o trabalho dele e mandar mais vídeos sobre o tema. E aí, conforme eu ia assistindo e acompanhando pessoas, né, principalmente autistas adultos, eu comecei a me identificar. E aí algumas coisas começaram a fazer sentido e eu fiquei assim, será, gente? E nessa, assim, sempre conversando com a minha mãe, a gente sempre trocando conteúdo sobre isso. E aí eu comecei a fazer uma lista de possíveis características, né, que poderiam ser ali do espectro. Vou organizar minhas ideias, minha cabeça, antes de falar com a minha psicóloga, que eu tava com medo de como ia ser a recepção dela. Eu já fazia terapia nessa época. E aí, que logo depois da pandemia, se eu não me engano, eu comecei a fazer terapia de novo. Eu já tinha feito uma época, daí eu tive alta e aí eu comecei de novo. Por conta de muita ansiedade. Assim, ansiedade é uma palavra que está presente na minha vida desde que eu nasci. Eu comecei a escrever essa lista de características e a lista começou a ficar grande. E aí eu fui ficando obcecada pelo tema, comecei a pesquisar mais e mais, acompanhar mais pessoas que falam sobre isso. Inclusive eu posso deixar aqui indicado depois alguns perfis. Acho que chegou a hora de falar com a minha psicóloga. Reuni toda essa lista, fui falar com ela, morrendo de medo de começar a recepção dela, porque infelizmente são poucos os profissionais que estão preparados para lidar com adultos autistas, com diagnóstico tardio, principalmente mulheres, em mulheres, né? Então eu falei, tá, vou falar com ela, vamos ver como vai ser a reação dela. Ainda bem que a reação dela foi muito boa, era uma ótima profissional, e ela me recebeu, me acolheu e falou, ó, você falou bastante característica que me parece fazer sentido, mas não sou eu que vou fazer essa investigação, eu não tenho preparo para isso. Você vai ter que procurar uma avaliação neuropsicológica.
Aí beleza, um pouquinho depois eu tive que trocar de psicóloga, porque eu faço ainda pelo plano, pela Unimed. E aí ela saiu da Unimed, então me passaram para outra psicóloga. Tive que recomeçar todo o processo com essa outra psicóloga e também passei para ela todas essas informações e essas queixas que eu tinha passado para a anterior. E ela falou a mesma coisa, falou, ó, faz muito sentido, também me parece, mas não sou eu que vou dar esse laudo, esse diagnóstico para você. Você vai ter que procurar um especialista. E aí, ela me ajudou um pouco aí com esse caminho, mas eu também tinha uma conhecida que trabalha dentro da Unimed e sabia melhor qual era esse caminho, porque eu sei que às vezes é difícil de entender ali como você faz para chegar na avaliação neuropsicológica, que me explicou, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Para fazer a avaliação neuropsicológica tem que ser um neuropsicólogo ou um neurologista, só que a psiquiatra, se eu não me engano, também pode fazer, se ele tiver formação específica para isso. Mas esse é um processo muito caro se você for fazer no particular. Não sei se dá pra conseguir pelo SUS, não tenho essa informação. Mas eu vou falar como foi pra mim e como eu sei que é dentro da Unimed hoje, tá? Pode ser que no seu estado também, mesmo se for na Unimed, pode ser que seja diferente, que às vezes varia de estado pra estado, né? E pode ser que se você assistir esse vídeo daqui a um tempo já tenha mudado esse sistema, mas pra mim funciona dessa forma. Eu fui até um psiquiatra, fiz uma consulta com ele, já conto como foi essa consulta. E aí eu pedi uma guia para ele de avaliação neuropsicológica, porque dentro da Unimed você só consegue entrar na fila da avaliação se você tiver um pedido médico. Então a minha psicóloga não poderia fazer esse pedido, tinha que ser um médico para fazer o pedido, assinar. E aí eu entreguei para a Unimed, eu liguei na clínica multiprofissional, falei para eles que eu tinha esse pedido e aí eu entrei na fila. Hoje em dia eu sei que você manda por e-mail já escaneado. Quando eu fiz, eu levei o pedido lá. E aí, quando liberou um profissional para fazer a minha avaliação, eles me chamaram. E eu já conto como foi a avaliação. Agora, voltando para o psiquiatra. Então, o caminho pela Unimed tem que ser esse, tá? Você precisa de um pedido médico. Pode ser de um psiquiatra, pode ser de um neurologista, pode ser outro médico também. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que quem passou o pedido para ela foi a otorrino, porque ela foi fazer uma avaliação auditiva, não sei qual é o termo certo, e aí ela não tinha nada que fosse da estrutura do ouvido dela, entendeu? Então ela falou, pode ser um transtorno, vamos investigar. Então, assim, até onde eu sei, qualquer médico pode fazer esse pedido para você fazer a avaliação neuropsicológica dentro da Unimed. Eu moro num bairro, né, residencial, e agora tá passando o carro do ovo. Então a gente tinha passarinhos, temos chuva e agora temos o carro do ovo. Meu Deus, que altura. Acho que agora dá pra continuar. Lembrando que essa é a minha experiência, tá? Eu não sou profissional da área, eu não sou formada nisso, eu só sou uma mulher que foi diagnosticada tardiamente, então tô contando como foi o processo pra mim, que talvez isso possa te ajudar a fazer a avaliação também. O que foi com o psiquiatra, então? Eu cheguei lá, conversei com ele, eu já estava pensando em ir no psiquiatra também, conversando com a minha psicóloga, por conta do meu nível de ansiedade que estava muito alto. Então eu levei para ele essas queixas da ansiedade, contei para ele tudo que eu tinha falado para a psicóloga, falei de todos os sintomas, né, as características, aliás, que eu tinha percebido, o que a psicóloga tinha falado. E aí ele foi muito receptivo também. Ele falou, na verdade, assim, ele foi receptivo, mas ao mesmo tempo ele não falou, tipo, também acho que seja. Ele falou assim, olha, se você quer investigar, vamos investigar, mas eu acho que pode ser uma fobia social. Então, pra ele, pelo que eu conversei ali com ele, tipo, era a primeira vez que ele tava me vendo, né? Ele falou que achava que poderia ser uma fobia social, mas que seria importante investigar, sim. E pelo sim ou pelo não, é uma investigação válida. E ele me passou esse pedido médico e a gente também começou um tratamento com medicação já, porque realmente meu nível de ansiedade nessa época estava muito alto, estava me atrapalhando muito no dia a dia. E aí eu fui fazer a avaliação. Quando chegou a minha vez na fila, porque assim, a demanda tem sido bem alta, então demora um pouco às vezes para te chamarem. Me chamaram. Fui lá na Unimed para fazer. Aqui em Londrina é feito na clínica multiprofissional mesmo, com uma neuropsicóloga. Começam as sessões, né? São vários questionários, vários testes, uma entrevista inicial bem longa, que é tipo ali uma anamnese com outras coisas inclusas.
No total, foram 13 sessões, contando com a sessão de devolutiva. Então, eu fiz um monte de teste, um monte de coisa, um monte de conversa. Além disso, no final, a minha mãe também participou de uma entrevista, também respondeu um questionário. E aí, depois, a neuropsicóloga reuniu tudo isso, né? Fez um relatório ali de tudo que ela constatou nesse processo. E teve uma sessão de devolutiva, que foi essa 13ª sessão, para poder me passar tudo que ela tinha constatado em todo esse tempo de investigação. E aí é importante dizer que é essencial que seja uma pessoa que realmente seja formada nessa área, porque não é assim, tipo, a minha psicóloga, por exemplo, ela não poderia só olhar pra mim e falar: ah, não, realmente, você é autista e pronto, acabou. Precisa ser feita uma avaliação, até pra poder ver se existem outras coisas ali junto, porque é muito comum ter mais de uma coisa, mais de um transtorno, ou ter algumas outras comorbidades e coisas que você não tinha percebido. Então, por exemplo, né, no meu caso, além do autismo, a gente descobriu também que eu tenho altas habilidades, superdotação, que é a mesma coisa, dependendo da literatura que você pega aí, por isso que eu utilizo esses dois nomes juntos. Mas, enfim, é uma coisa que eu não tinha a menor ideia, que eu nem cogitava, e que nessa investigação foi descoberto. Então, se você tiver alguma questão de aprendizagem, por exemplo, vai aparecer na avaliação. Se você tiver TDAH, muito possivelmente vai aparecer na avaliação. Se você tiver dislexia, entre outras coisas. Então, é importante fazer uma avaliação bem completa para você sair de lá já sabendo tudo que envolve ali a sua parte neurológica, de possíveis transtornos ou não que você possa ter. Depois, com esse relatório da neuropsicóloga em mãos, eu voltei para o meu psiquiatra para apresentar isso para ele ler, ver o que ele achava e fazer o meu laudo. É importante dizer também que o relatório do neuropsicólogo é super completo, porém ele não tem validade legal. Então, por mais que ela constatou que sim, eu sou autista, eu tenho outras habilidades, eu só vou ter esse amparo legal quando um médico assinar, né, um laudo para mim. Tanto um neurologista como um psiquiatra, pode ser algum dos dois. Como eu já estava com o psiquiatra, eu voltei lá com ele, mostrei o laudo, o relatório, ele leu tudo, achou que fazia sentido, conversou um pouco mais comigo, concordou, e aí fez o meu laudo. E eu sigo com o tratamento com o psiquiatra até hoje também. E aí, com esse laudo que eu fiz o meu CIPTEA, que é a carteirinha de identificação da pessoa autista. Então, resumindo, o processo para quem for fazer pela Unimed, ou às vezes dentro de outros planos pode ser parecido também, é ter um pedido médico para avaliação neuropsicológica, entrar com esse pedido no plano de saúde para você poder entrar na fila de fazer a avaliação, aí fazer a avaliação e depois ir levar esse relatório para um psiquiatra ou um neurologista poder fazer o seu laudo. Então esse foi o caminho que eu fiz e esse é o caminho que várias pessoas que eu conheço fizeram. Espero que isso ajude vocês de alguma forma. E vou para as próximas perguntas agora, mas se tiverem mais dúvidas, coloquem nos comentários também, tá? Oi, Ju, tudo bem? Eu tive diagnóstico recentemente. Você também sentiu que a perspectiva de tudo muda? Outra pergunta relacionada. Fui diagnosticada recentemente e o que pega pra mim são as pessoas que ficam questionando: ah, será que você é mesmo, né? Colocando dúvidas aí na nossa cabeça. E outra pergunta também nesse tema é: como lidar com parentes que não acreditam no diagnóstico? Primeiro que assim, como eu que fui atrás desse diagnóstico, né? Eu que fui buscar, a suspeita veio de mim e da minha mãe. Então, pra mim foi um processo mais tranquilo, porque eu já estava trabalhando isso na minha cabeça, eu já estava trabalhando isso com a psicóloga, com o psiquiatra, então não foi uma surpresa, um susto. Então, depois que eu tive o laudo, na verdade, tudo fez muito mais sentido. Eu até falo no vídeo que eu fiz pro Instagram que foi um alívio, porque pela primeira vez eu consegui enxergar o porquê de várias coisas na minha vida, sabe? De várias coisas da minha infância, da minha adolescência e agora também. Por que eu não consigo fazer algumas coisas que para outras pessoas é tão básico, é tão normal, é tão natural? Por que para mim é tão difícil conversar com os outros? Então tudo isso foi tão explicado nesse processo, tanto pelo diagnóstico do autismo como pelas outras habilidades, que pra mim foi um alívio. Eu percebi nesse processo que me conhecer foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu me respeito muito mais, consigo pôr muito mais limites, não só pra mim mesma, mas como para as pessoas ao meu redor, sabendo como o meu cérebro funciona, sabe? Essa questão das pessoas ficarem invalidando e tudo mais, isso sempre vai ter, gente. Infelizmente, tem pouca informação sobre, principalmente autismo em adultos, autismo em mulheres. As pessoas pensam assim: ah, eu tenho um sobrinho autista de 5 anos, mas ele não é igual a você, então você não é autista. Claramente,
o seu sobrinho de 5 anos não é igual a mim, uma mulher de 27 anos, né? Agora que as pessoas esquecem que é um espectro, é o transtorno do espectro autista. Então, cada pessoa vai ter experiências e coisas diferentes ali. É claro que existe uma delimitação, né? Até para poder fazer esse diagnóstico, existem pilares ali que você precisa atender, digamos assim, a todos eles, ter prejuízo nesses pilares para poder fechar esse diagnóstico, mas dentro disso é um espectro todo, existem características que podem estar mais ou menos presentes em cada pessoa. E eu também tenho o privilégio de ter uma família e amigos, pessoas ao meu redor, que me acolheram muito e que só me respeitam cada vez mais. Já me respeitavam antes, mas agora, sabendo exatamente das minhas limitações, me dão mais amparo ainda, sabe? Então, em relação a familiares e tudo mais, eu não tive essa questão. Sobre pessoas neurodivergentes ao meu redor, tenho outras também, então eu tô num ambiente muito seguro pra mim. Agora, algumas perguntinhas sobre características específicas, assim, de como é pra mim, né? Que, como eu disse aqui, é a minha experiência. Você tem algum hiperfoco? Então, antes de começar a avaliação, eu achava que eu não tinha nenhum hiperfoco. Eu falava assim, gente, eu acho que não vai dar, talvez. Se não der, é porque eu não tenho nenhum hiperfoco e tal. Mas, depois eu percebi que eu sou fissurada por moda, né, gente? Não é segredo pra ninguém, mas eu não tinha me tocado, assim. Quando eu comecei a reparar no meu quarto, que tem manequim pra todo lado, que tem livro de moda pra todo lado, que eu falo desse assunto todo momento, que eu decidi, com 13 anos, eu decidi que eu ia fazer design de moda na UEL, e eu nunca mudei de opinião desde lá. E eu fico muito feliz de ter feito o curso e, tipo, sabe assim, uma coisa que eu decidi e era isso? Eu fiquei obcecada por esse tema desde então. Então é isso, assim, o meu maior hiperfoco de todos é a moda, é toda essa questão que envolve estilo e acabou que depois de um tempo a sustentabilidade entrou também. Então tudo desse universo aí de moda responsável é o que eu mais falo e consumo e vejo e produzo sobre. E aí, de tempos em tempos, tem algumas outras questões que às vezes aparecem em ondas, assim, que aí também é mais relacionado à questão das altas habilidades, por eu gostar muito de aprender coisas novas, então tem sempre fases que eu tô muito interessada por alguma coisa específica, mas assim, o que me acompanha a vida inteira praticamente é o meu hiperfoco por moda. Como tu lida com as questões sensoriais, barulhos, roupas principalmente? Você tem sensibilidade auditiva? Sim, eu tenho sensibilidade auditiva, eu tenho muitas questões sensoriais e eu sempre atribuí isso a ou ser chata ou ser as minhas questões de pele, que eu tenho dermatite atópica. Então eu achava que a sensibilidade da minha pele era por conta da alergia. E sensibilidade auditiva eu também tenho bastante, assim, principalmente em lugares muito cheios, em lugares fechados. E eu percebo que isso varia também, tanto a sensorial como a auditiva, de acordo com como eu tô no dia. Se eu tô numa semana, num dia que eu me desgastei muito já, a minha sensibilidade aumenta muito, assim, a minha tolerância cai lá no chão. E como eu lido com essas questões, é fazendo escolhas que me deixam confortáveis. Então, eu tenho um abafador desses intra-auricular, acho que esse é o nome, de silicone, para me ajudar em situações que eu ainda quero ouvir o que tá rolando, mas eu quero que diminua um pouco o som. Eu tenho aquele fone grandão para poder com cancelamento de ruído, para poder me ajudar também. Eu também coloco muitos limites hoje de quantas vezes eu vou sair, de se eu tô muito cansada daquela semana, eu não vou inventar algum rolê no final de semana. Nossa, meu, tá muito alto os passarinhos. Um exemplo ao vivaço. A questão das roupas, eu também, hoje eu sei os tecidos que me incomodam, as modelagens que me apertam, as coisas que vão me atrapalhar, que sapato eu não consigo usar, sabe? Então tudo isso também eu já aprendi, mesmo sem saber, eu já fazia adaptações na minha vida para que eu ficasse mais confortável e agora elas são muito mais nítidas para mim. Perguntaram também se tem algum problema com a alimentação e tal. É muito comum ter seletividade alimentar, né? E eu achava também que eu não tinha seletividade alimentar, porque eu falava assim, não, eu como de tudo, né. Mas aí eu comecei a reparar, e também fazendo avaliação e tudo mais, que eu posso até comer várias coisas, porém eu tenho muitas coisas específicas na hora de comer. Então, assim, tem combinações certas para os tipos de comida, tem comidas que não podem relar uma na outra no meu prato, tem a posição de cada coisa no prato,
Tem o que pode se misturar e o que não pode, o que combina e o que não combina. Eu tenho pavor de outras pessoas mexerem no meu prato, eu não gosto de dividir comida. Eu vou organizando na minha cabeça como que eu vou comer para poder sobrar as quantidades certas de cada coisa ao longo da refeição. Não sei se deu pra entender. Tipo assim, não sobrar só carne no final e ter acabado todo o arroz, sabe? Eu vou calculando tudo isso. E assim, não é uma coisa que eu fico tipo, eu vou planejar. É tipo natural pra mim. Mas depois que eu percebi que não é assim que as pessoas comem, que as pessoas somente comem. E eu tenho todo um sistema para poder comer. O que você faz nos momentos que tem crise e precisa trabalhar? Então, eu tenho o privilégio de ser, nesse sentido, né, de ser autônoma e poder fazer os meus horários. Então, apesar de ter ali o ateliê que é fixo de manhã, que aí eu tenho uma certa flexibilidade, mas não é tanto quanto os meus outros trabalhos com publicidade e tudo mais, com conteúdo, né? Eu consigo organizar ali minha agenda para conseguir me cuidar quando eu tô em crise. Então, por exemplo, às vezes eu me planejo para gravar alguma coisa de tarde e aí chega no dia, aconteceu alguma coisa ali na semana, ou enfim, que me ocasiona uma crise, ou eu tive algum desgaste muito grande no dia anterior, no dia seguinte eu tô com carisma lá no pé, não vou conseguir gravar. E aí eu adapto minha agenda pra, tipo, ou fazer coisas que eu não precisei aparecer, ou então descansar mesmo. Às vezes eu tenho esse privilégio de poder, às vezes, selecionar, tipo, não, hoje não dá pra eu fazer nada, eu preciso dormir. Porque eu tenho, assim, quando eu tô muito mal, o meu shutdown, né, minha crise de desligamento é literalmente dormir. Se eu não dormir, eu não funciono. Quando eu tô assim. A minha rotina hoje permite que eu consiga fazer essas adaptações para cuidar de mim quando eu tô em crise. Como foi a adaptação da sua família, namorado e amigos ao diagnóstico? Como é a questão de se relacionar afetivamente? Além de você, há algum familiar ou amigo da sua bolha social com um diagnóstico parecido? Ju, você conhece outras pessoas que são autistas ou neurodivergentes? Ju, meu namorado foi diagnosticado recentemente. Como você poderia me dar dicas? Você poderia me dar dicas de como ajudá-lo? Como eu já comentei, tenho sim outros neurodivergentes ao meu redor, tenho outros autistas. Inclusive, o meu namorado, ele tem 2 amigos que foram diagnosticados tardiamente. A gente já namorava também quando eu recebi meu diagnóstico. Ele acompanhou todo esse processo comigo, ele me apoiou muito. Então, no meu caso, eu já tive também um outro relacionamento antes, que eu não sabia do diagnóstico, e que não só por conta disso, mas que foi bem complicado pra mim, por conta da dinâmica do relacionamento mesmo, porque é muito comum, principalmente mulheres autistas, caírem em relacionamentos tóxicos, em que a gente se anula completamente por conta do outro. Já é comum isso acontecer com mulheres, imagina com mulheres autistas, sabe? Porque a gente tem uma questão ali de autoestima e de tentar se adaptar aos ambientes muito forte. Então, acaba sendo bem arriscado, mas eu tenho hoje a sorte de ter uma pessoa do meu lado que me entende, que entende meus limites, que me apoia, que me apoiou nesse processo e que faz de tudo para me deixar mais confortável. Então ele sabe que, por exemplo, se a gente vai sair no sábado à noite, eu vou querer dormir no sábado à tarde para eu ter energia para sair no sábado à noite. Ou então, se a gente saiu já e eu tô muito cansada, no dia seguinte, tipo no domingo, provavelmente, eu vou querer dormir um monte pra eu conseguir me recarregar ali, me recuperar. E ele não vai cobrar isso de mim, sabe? E ele também é bem mais simpático e carismático do que eu, então é um bom equilíbrio, porque aí eu, às vezes, tem situações que eu não percebo, que eu não consigo identificar, que eu deveria ter sido mais carismática, enfim, e ele consegue, então ele também me ajuda bastante nisso. Minha família, como eu falei também, assim, a suspeita veio da minha mãe, né, então eles super me apoiam, me entendem, todo mundo que tá aqui ao meu redor, principalmente a minha família mais próxima aqui de Londrina, todos me apoiam. Pra moça que perguntou de como ajudar o namorado dela, eu acho que a melhor coisa você fazer primeiro é conversar com ele mesmo, tipo, abrir o jogo, falar, ó, o que eu posso fazer pra te ajudar, né? Como a gente pode melhorar aqui as questões, não sei se vocês moram juntos, mas as questões em casa ou na nossa rotina, para que você se sinta mais confortável. E aí vocês vão entendendo essas adaptações necessárias. Já aconteceu também, às vezes, de eventos, por exemplo, aniversário, sei lá, enfim, meu namorado vai primeiro, eu vou depois, porque como eu também dirijo, tenho carro,
ele às vezes vai mais cedo e eu vou mais tarde, porque eu sei que eu não vou querer ficar muito tempo lá, ou a gente já combina antes o horário que a gente vai voltar, coisas nesse sentido, sabe? Como cada pessoa é muito única, né, ali no espectro, é legal você perguntar pra ele mesmo o que você pode fazer pra ajudá-lo, mas ficam aqui algumas dicas do que eu falei. Bom, gente, foi só tudo isso. Eu vou deixar aqui embaixo linkado perfis de criadores de conteúdo que falam sobre autismo, que eu acompanho e que eu acho legal vocês acompanharem se tiverem interesse. Há também o link de um e-book que um amigo meu que é advogado, que também é autista diagnosticado tardiamente, fez, sobre os direitos da pessoa autista, então também é bem legal, tem bastante informação boa. Espero que as informações tenham sido úteis, lembrando de novo que cada pessoa é única, cada autista é único, que eu não sou profissional da área, tô contando só a minha experiência. E para finalizar, eu quero ler algumas mensagens, eu recebi muito mais, mas só algumas que mostram, assim, o quanto é importante a gente falar sobre esse tema, sabe? Ó, eu também sou autista e me sinto muito feliz em estar sendo representada por alguém incrível. Obrigada. Eu sou mãe de autista e te ver fazer tudo o que faz me dá felicidade demais. Ju, acabei de ter meu diagnóstico e foi graças a você. Muito obrigada pela informação. Você me representa muito. Sou mãe e esposa de autista e ver você no CDB6 é pura representatividade. Eu fico muito emocionada, porque depois que eu falei no programa, eu recebi muita mensagem e chegou muitos adultos autistas no meu Instagram, pais de crianças autistas, parentes, amigos, enfim. E é muito legal poder trazer essa informação, sabe? Poder espalhar mais coisas sobre esse tema. E o carinho que eu tô recebendo das pessoas é, assim, muito, muito grande, muito bom. Eu tinha medo de como ia ser essa recepção do público do programa, mas tem sido incrível. Então, muito obrigada, gente. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comentem aqui embaixo. Me sigam nas outras redes também, para me ajudar a continuar trabalhando. E um beijo, até o próximo vídeo.